Olha eu aqui na sua telinha novamente. Se você está assistindo esse vídeo, é porque você realmente quer aprender a tocar guitarra. Então eu te agradeço e estou aqui para te ajudar. Então hoje nós vamos conhecer as partes da guitarra. É muito importante a gente conhecer o instrumento que a gente vai trabalhar. Então para isso a gente vai começar aqui a conhecer as partes da guitarra. Vamos lá, a gente pode chamar toda essa parte aqui de corpo. Então, quando a gente pensar em corpo de guitarra, a gente está se referindo a toda essa parte aqui, ok? Depois a gente pode dividir em braço, que é toda essa parte daqui, né? E também a gente pode chamar aqui de headstock. Então seria corpo, braço, headstock. Agora eu vou detalhar um pouquinho mais as outras partes, ok? Nesse tipo de guitarra, ela é chamada de guitarra extrato. No caso dessa guitarra, ela é especificamente uma super extrato. Por que ela é super extrato? Porque ela tem alguns recursos que uma extrato comum não teria. Que já já eu vou falar aqui quais são eles. Vamos lá. Uma das partes mais importantes para nós guitarristas é a ponte. Porque é aqui que a gente vai fazer aquela ancoragem da mão direita, poder fazer aqui as técnicas de palm mute e o que a gente precisa utilizar aqui. Então, a ponte é toda essa parte metálica que a gente está vendo aqui, ok? Essa ponte é uma ponte especial, que é um modelo conhecido como Floyd Rose, né? Floyd Rose. No caso, essa daqui é uma Floyd Rose da Godot, que seria a marca dela. Existem várias marcas, né? A Ibanez, por exemplo, tem a Edge, que seria a Floyd Rose da marca dela, ok? Bom, passando essa parte da ponte, a gente tem aqui a alavanca, também chamada de whammy bar. Já já a gente vai ver aqui a função dela. Depois a gente tem logo em seguida os captadores, que é como se fossem pequenos microfones, né? Que vão captar aqui o som da nossa guitarra e levar para o amplificador. Sem esses captadores, vocês ouviriam isso aqui, ó. Ok? Com o som dos captadores. Então, eles que são responsáveis por pegar aqui o som das cordas, né, o som da madeira, e passar para o nosso amplificador. Bom, vamos começar também conhecendo a posição desses captadores e o nome que a gente pode colocar para eles. Esse primeiro captador, ele fica próximo da ponte. Então, nós vamos chamar de captador da ponte. Depois, a gente tem um outro no outro extremo, que ele fica próximo ao braço da guitarra. Então, nós vamos chamar de captador do braço. Esse outro captador, ele está aqui no meio, então a gente vai chamar de captador do meio. Existem algumas guitarras, por exemplo, que só tem o captador da ponte e o captador do braço, não tem esse captador do meio. E até alguns outros modelos, né, um pouco mais diferentes, que tem só o captador da ponte mesmo. Mas normalmente a gente vai encontrar aqui 3 captadores. Agora, olha que interessante, a gente tem uma chave chamada chave de seleção. Essa chave de seleção, ela seleciona os captadores. Então, eu vou fazer aqui um acorde bem simples, né? Depois, claro, a gente vai estudar eles. E vou fazer um som com o captador da ponte para vocês ouvirem, ó. Agora eu vou fazer o mesmo acorde, a mesma coisa que eu fiz. Vou jogar aqui para o captador do braço. Então, está ativado só esse captador. Perceberam a diferença do som? Como que o som fica mais encorpado e fica diferente da ponte? Novamente na ponte, ó, o som ele é um pouco mais brilhante, mais estridente. Ó. Agora o captador do braço. Como essa guitarra tem um captador aqui no meio, eu vou jogar aqui a chave no meio também. Perceberam um som um pouquinho mais estraladinho? Esse som ele vem do captador do meio, então ele tem essa característica. Essa guitarra ela é uma guitarra que tem 5 posições na chave de seleção. Então, por exemplo, eu vou voltar lá na primeira posição, que é o captador da ponte. Vou subir uma posição. O que aconteceu agora?
eu estou combinando o meu captador da ponte com o meu captador do meio. O som vai ficar assim. Percebe que ele já fica diferente do som da ponte, olha. Olha o som do captador da ponte combinando com o meio. Da mesma forma, eu vou trazer aqui para o captador do braço, está funcionando somente esse. E agora eu vou descer uma posição, vou para a posição número 4, ou seja, eu estou combinando aqui o captador do braço com o captador do meio. Ok? Vou fazer mais uma vez, eu vou fazer uma levada aqui, não preocupa, vocês vão aprender isso mais pra frente, tá? Agora eu vou jogar aqui na posição número 2. Na posição número 3, que é o captador do meio. Agora na posição número 4, que está combinando meio e braço. Agora o captador do braço. Deu para sacar a diferença de sonoridade dos captadores? Então, quando a gente começa a pensar em timbre de guitarra, o timbre da guitarra, além dele vir da mão do guitarrista, né, ele vem também dessa seleção de captadores. Então, dependendo do que a gente está fazendo, a gente pode fazer ali uma combinação de captadores, né? Um exemplo bem prático, essa levada que eu estava fazendo aqui, ó. Opa, vamos lá, abriu o volume. Se eu fizer na ponte, fica muito estridente, ó. Foge um pouco do contexto, né, ó. Se eu combinar a ponte com o captador do meio, já dá uma amenizada. Se eu jogar para o captador do meio somente, ele vai ficar muito estralado. Muito brilhante. Se eu combinar aqui o captador do meio com o braço, fica interessante, ó. E se eu usar somente o captador do braço também. Então tudo depende do contexto, tudo depende do que eu estiver fazendo, ok? Bom, nós já conhecemos corpo da guitarra, braço, headstock. No corpo da guitarra a gente já aprendeu o que é ponte, né? E a gente já viu aqui os captadores e a chave dos captadores. Agora, quer ver uma outra coisa interessante? A gente tem aqui o que eu chamo de volume, né, da guitarra. O que é esse volume? Por exemplo, ó, aqui está fechado. À medida que eu vou abrindo, aqui está aberto total. Se eu for fechando, esse volume, ele tem algumas funções, além de tirar o volume da guitarra e voltar. Eu não vou entrar muito nesses detalhes agora para não ficar muita coisa, mas ele pode ser utilizado como uma técnica também para simular um som de violino, né, onde a gente abre o volume e fecha, simulando a hora que o arco passa ali nas cordas, né? Ele serve também para quando a gente está tocando com drive. O drive está bem sujão, eu quero limpar um pouquinho o drive sem ter que abaixar no pedal e mexer lá, eu venho aqui, tiro um pouquinho do volume. Na verdade, ele vai tirar um pouco desse drive, ele vai suavizar um pouco esse ataque. Bom, depois a gente tem um outro knob aqui, né? Eu chamei de botão, mas a gente pode chamar de knob também, tá? Esse knob aqui é o de tone. Então, o que esse tone vai fazer? Vamos lá. Estou com o volume aberto. Vou fazer um acorde aberto aqui, ó. Vou vir aqui no tone, fechar um pouquinho. Percebe que o som ficou mais fechado, mais abafado, ó. Vou abrir ele novamente. Então a gente tem esse recurso também, que é o tone. Esse tone, que é o segundo knob que eu abri, ele funciona aqui no braço, nesse captador do braço, ok? Agora eu vou passar para o captador da ponte, vou abrir o meu volume aqui e vou fazer uma atuação aqui no tone mais aqui para baixo. Então, vamos lá, vou pegar qualquer coisa aqui, pode ser um acorde, ó. Perceberam como que modificou o som?
diferente, né? Então, quer dizer, a gente tem alguns caminhos de timbre que a gente encontra simplesmente atuando aqui nos captadores, né, na chave de seleção dos captadores e também nos botões de volume e de tone. Bom, a gente tem uma outra parte aqui que algumas guitarras não têm, chamada de escudo, né? Ou pickguard também. Esse escudo ele serve, no caso dessa daqui, por exemplo, para poder colocar os captadores e parafusar eles. E a outra função é quando eu estou paletando, a palheta não bater direto na madeira. Ela bate aqui nesse acrílico, né? Então é uma proteção também para a guitarra. Algumas guitarras não têm, no caso do design da guitarra mesmo. Vindo um pouco mais para cá, a gente tem o jack. Esse jack é a entrada do cabo P10, né, que vai entrar aqui para a gente poder ligar no nosso amplificador. Bom, vindo um pouquinho mais para cá, antes do braço, a gente tem aqui a junção do braço com o corpo. Deixa eu virar um pouquinho aqui para mostrar. Olha lá. Essa parte aqui é chamada de neck plate. Na verdade, é uma placa de metal onde está parafusando aqui o braço no corpo. Algumas guitarras não têm esse neck plate, tem somente os parafusos. Também vai do design e do tipo de guitarra. Bom, subindo aqui agora para o braço da guitarra, o braço normalmente ele é dividido em duas partes. Quando eu digo, pode ser até mais madeiras constituindo o mesmo braço, mas quando eu digo duas partes, eu quero chamar de escala, que é essa parte da frente, e o braço, que é o conjunto todo aqui, né? Então, o que é braço? É tudo isso daqui, inclusive essa parte aqui, né? Inclusive a parte da mão também. Mas o que é a escala? A escala é essa parte frontal aqui. Às vezes pode até ter uma cor diferente. A minha, como é uma escala clara, dá para ver pouca diferença da onde é a escala e aonde é o braço. Quando é uma escala rosewood, né, que é uma escala mais escura, então dá para você ver claramente aonde que é o braço ali e aonde que é a escala. No braço, a gente tem o que a gente chama de trastes, que são esses pequenos ferrinhos aqui que a gente está vendo, ó, né, esses metais, ok? Eles vão servir aqui para poder dividir o espaço de cada casa. O que é a casa? É justamente esse espaço aqui entre esses ferrinhos, né? Cada casa dessa daí vai dar um som diferente, ó. Ok? E por aí vai. A gente tem aqui também uma parte chamada de nut ou pestana, né? O nut ou pestana, se vocês observarem, a corda saiu lá da ponte, veio esticadinha até chegar aqui e chegou no nut. Os nuts normalmente são um pouco diferentes desse aqui. Esse aqui vocês podem ver que eles têm uns parafusos, que eu vou falar aqui para que serve. Ele serve para travar a afinação da corda. Então, eu solto eles, venho aqui, afino a guitarra, afinei, eu venho e travo. Então, teoricamente, essas cordas não vão desafinar mais, elas não vão voltar, né? Bom, aqui então a gente tem o nut, né? Ele pode ser de vários tipos de materiais. E depois do nut, a gente tem aqui o headstock, que é essa parte onde ficam as tarraxas. Essas tarraxas é justamente onde a gente estica a corda ou afrouxa para chegar ali na nota correta que cada corda precisa ter, né? Então seria aqui braço e headstock. Aí tem uma coisa interessante, por exemplo, se a gente for pensar, head vem de cabeça, mas aí a gente pensa, braço, cabeça, parece corpo, parece que fica meio sem sentido, né? Mas em inglês, por exemplo, quando a gente vai buscar a sigla, a palavra braço, vai aparecer neck. Então isso aqui seria neck, né? Que seria pescoço. Isso aqui seria headstock, que seria cabeça. Agora fez sentido, né? Seria aqui, no caso, pescoço e cabeça. Mas a gente fala braço e headstock por costume mesmo, é a forma que a gente diz. Ok? As partes da guitarra seriam essas daí. Então eu passei um pouquinho aqui das partes eletrônicas também, né? Para vocês entenderem como é que funciona. E faltou uma coisa aqui que é a whammy bar, ou no caso aqui a alavanca, né? Ela tem várias funções. Uma das funções até mais simples dela, por exemplo, é a gente fazer um vibrato. Então, por exemplo, eu vou tocar um acorde, vou só trocar minha chave aqui para o braço, ok? Ó, vou tocar um acorde. E eu movimento levemente a alavanca. Ou mais agressivamente.
Essa é uma das funções dela. Depois ela tem outras funções distintas. Essa guitarra, por exemplo, como ela tem essa trava, uma das funções dela seria também eu poder fazer aqueles mergulhos de alavanca, né? Eu vou dar um exemplo simples aqui, ó. Eu não liguei o drive, tá? Então ele não vai sair muito legal, ó. Agora se eu ligar um drive, fica mais nítido, né? Dá para perceber melhor esse mergulho, ok? Basicamente essas daí seriam as partes da guitarra. Nessa guitarra que tem Floyd Rose, uma outra diferença que ela tem é que depois que a gente afinou aqui, travou aqui as cordas, né? Se a gente precisar fazer uma afinação, a gente vai vir aqui nesses micro afinadores, como se fosse o violino, né? O violino também tem esse recurso aqui do micro afinador. Então a gente vai vir aqui e fazer ali a micro afinação, ou seja, dar um pequeno ajuste ali, ok? Espero que vocês tenham gostado e aguardem a próxima aula. Obrigado por ter ficado até o final desse vídeo.